falar sobre cultura, falar sobre arte, falar sobre educação, é falar sobre coisas não só muito importantes, mas também absolutamente complexas. É preciso que a gente ache um ponto de partida. E eu escolhi o seguinte ponto de partida. Quero conversar a partir da Hannah Arendt. Hannah Arendt escreveu não só sobre cultura, sobre arte, sobre crise, sobre educação, sobre o homem, sobre, enfim, sobre. Então, a partir de, para mim, a ideia de cultura, para mim, não, ainda não Hannah Arendt, mas Águida, cultura é tudo, é a expressão de um grupo, de um povo, de um lugar, de um tempo. Isso é cultura. Por isso que a gente fala de cultura indígena, cultura do povo negro escravizado, cultura dos imigrantes. Mas que imigrantes? Cultura dos holandeses, dos alemães, dos japoneses. Isso gera uma cultura diferenciada do sul do Brasil, do norte, do nordeste. Então, definir a cultura é, de fato, bastante complexo, mas eu diria que a cultura tem a ver com a forma de nascer, de viver e de morrer. E quando a gente fala da forma de morrer, automaticamente a gente chama todas as religiões, porque todas as religiões estão ligadas ao fim último da vida. E muitas vezes é pela forma de morrer que nós definimos a forma de viver e até a forma de nascer. Então, eu vou trilhar um pouco esse caminho, e aí eu escolhi a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia e que circulou por diferentes culturas, não só do judaísmo, mas também de diferentes países, diferentes sociedades e tal. E que diz a Hannah Arendt com relação à cultura? Ela diz que a obra de arte é talvez a coisa mais mundana, mais que expressa, né, as culturas, a obra de arte. Bom, mas o que é uma obra de arte? É a outra questão. E ela põe 3 questõezinhas para você pensar uma obra de arte. Tem a questão da perenidade, tem a questão da inutilidade e tem a questão da beleza. É um objeto que tem, em princípio, é inútil, mas é belo e é perene, né? Permanece por gerações. E aí, claro, ela está falando sobre isso porque ela está fazendo uma crítica forte à questão do consumismo, da banalização, né? Então, assim, o consumismo em relação à obra de arte é um grande problema, porque ele está ligado à ideia do uso da arte para o lazer, para a distração, e logo você vai pensar nessa arte como alguma coisa massificada, que todo mundo tem acesso, que é diferente de democratização da arte. É outra coisa. Quando se pensa em democratização da arte, você tem que pensar na possibilidade de acesso das obras de arte por todo mundo. Então, eu dou um exemplo do livro. Vamos pensar num livro que tem essa característica da obra de arte. Por exemplo, a obra do Cervantes, né? Por exemplo, a obra do Tolstói, né? Guerra e Paz.
E aí você pode partir para os pintores, para, bom, o que você quiser. Tá? Agora, um livro que você quer. Eu quero que todo mundo leia Guerra e Paz. Mas Guerra e Paz são na edição que eu estou lendo, tem 3.000 páginas. É linda, não consigo nem segurar, porque são 2 volumes de 1.500 páginas. É linda. Mas como é que você democratiza essa obra? Então, o mercado, o que faz? Ele simplifica, resume, faz uma introdução e um resumo. Não, isso não é democratização da arte, certo? E isso acontece com diferentes obras artísticas. Então, eu estou pensando na arte em relação à cultura a partir dessas 3 coisas. Né? Como é que você pode valorizar uma coisa que é inútil? Entendeu? Vai. Aquela coisa inútil que é bela, ela tem um valor inquestionável. Não é o valor de uso, tá certo? Não é o valor objetivo do uso, mas ela tem um valor inquestionável. Né? Bom, e aí eu queria pegar 2 exemplos dessa questão da obra, da utilidade, inutilidade, perenidade e beleza. E aí eu peguei um exemplo que tem a ver com a cultura, a arte e o cotidiano. E aí eu estou usando um autor que eu gosto muito mesmo, que chama Junichiro Tamizaki. E a obra se chama O Elogio da Sombra. Vejam que a sombra ela só interessa, ela interessa mais a quem se preocupa com a arte, o lugar da sombra. A sombra está sempre atrás, embaixo, do lado, ela não é central, em princípio. Bom, mas nessa obra ela é central. E o que a estratégia que o Junichiro usa é contar sobre uma casa que ele foi construir para ele. Então, assim, lembrando a arquitetura, lembrando não, usando a arquitetura tradicional japonesa, que é baseada na sombra. Então, ele conta como é que foi tentar fazer essa casa com as divisórias em papel. Né? Como é que a gente pensa uma divisória, uma janela de papel hoje? Na nossa cabeça é totalmente inútil. Mas a descrição que ele faz da importância de filtrar a luz pelo papel de arroz é impressionante, porque isso define tudo que vai dentro da casa, essa filtragem. E a peça que ele descreve, que me toma mais, assim, que eu gosto mais, é o banheiro, porque ele mostra que os banheiros tradicionais eram no meio de um jardim atrás da casa, é fora da casa. E aí, uma forma de você sair da casa e entrar nesse banheiro que era filtrado, que era dividido com papel de arroz, né? Por onde se apreciava a beleza do jardim, fosse de dia, fosse de noite, ou da chuva. E aí ele fala do silêncio. E aí ele contrapõe aos banheiros que se passaram a construir depois da guerra, quando o Ocidente entrou no Japão. E todo branco, todo excesso de luz, toda o frio dos metais. Ele diz, não, o banheiro tem que ser de madeira. E a madeira, com o tempo, ela ganha um brilho que é próprio da gordura da mão que se apoia na madeira. Então, é de uma poesia essa descrição maravilhosa. E ele fala mais. Ele fala que o excesso de luminosidade, de iluminação que vem
com o neon que vem do Ocidente, acaba com a beleza das roupas japonesas em seda, com um colorido que era próprio de uma iluminação filtrada. E assim também, por exemplo, a laca, que vai à mesa, né? Nos utensílios que se usa na hora da alimentação, que são vermelho e preto. Aí, com excesso de luz, vermelho e preto não faz sentido. Faz sentido na penumbra. Né? Bom, e as roupas também, as roupas perdem o encanto que ele é próprio. Bom, esse é um dos exemplos de como a cultura e a arte expressam um povo, expressam uma determinada sociedade. A gente hoje pensa que uma parede de papel não é útil. Ela é extremamente útil quando você pensa na estética e na beleza. Tá? Bom, paro com esse exemplo aí para dar o outro que também me encantou e foi interessante, porque quando eu recebi o convite para conversar aqui nesse suporte, eu estava lendo um livro de um autor chamado Vassili Grossman, e o livro se chama A Estrada. E me deparei, é um livro de contos, e eu me deparei com um conto que se chama Madonna Sistina, que é uma obra do Rafael, italiano, Sanzio, e essa obra é de 1512. Quem descreve essa obra é Vassili Grossman, que é russo. E ele escreve a partir de uma visita que ele fez ao Museu de Moscou, em 1955, para se despedir das obras que tinham sido confiscadas na Alemanha durante a guerra e que estavam em Moscou. E iam ser devolvidas a Dresden. Então, ele falou, vou visitar. E, ao visitar, ele faz uma descrição impressionante. Aí eu recomendo olhar depois, com vagar, essa Madonna, porque ele vai descrever com detalhes, especialmente o rosto da Madonna e do menino, né? do menino Jesus que está no colo dela. E é de uma beleza porque ele consegue demonstrar que esta, que foi pintada em 1512, tá? Por um italiano, como é que ela revela uma mãe no campo de concentração com seu filho no braço. E as descrições são impressionantes, porque ele fala que tanto a jovem mãe, a jovem Maria, né, como o menino Jesus tem um olhar triste, tem um olhar sério, tem um olhar, esse bebê tem um olhar de adulto, de um bebê que sabe do seu destino. E a mãe também sabe do destino do filho, mas ela não segura ele como que impedindo o seu destino, ela expõe, ela o libera para o seu destino. A descrição é maravilhosa. Eu vou me dar o direito de ler só um trechinho, porque é impressionante. Tenho a impressão de que essa Madonna é a expressão mais ateia da vida, de humanidade, sem a participação divina. Por instantes, pareceu-me que a Madonna expressava não apenas a humanidade, mas também o que existe nos círculos mais amplos da vida terrestre, no mundo animal, em toda parte. Os olhos castanhos de uma égua amamentando, de uma vaca, de uma cadela. Seria possível reconhecer, visualizar a sombra miraculosa da Madonna. Então,
é uma imagem da maternidade que vai além do humano. E ele segue, ele fala do pé, dos pés dela, porque é uma imagem que ela está sobre uma nuvem, né, de pés descalços, como se estivesse caminhando. Enfim, o que é que me chama a atenção? Me chama a atenção que uma pintura que tem 5 séculos, ela expressa, ela foi encomendada pelo Papa para um altar da Capela Sistina, foi pintada para isso, em um tempo, em um lugar, em uma história humana, e ela viaja, né? Ela vai para a Alemanha. Nós temos lá o nazismo, nos anos 30 e 40, ela é, vamos dizer assim, raptada daí para a Rússia, nesse momento ateia, pelo menos sob um governo ateu, né? E nós vamos ter essa descrição maravilhosa feita pelo Vassili Grossman, mostrando exatamente o que disse a Hannah Arendt, sem citá-la, sem lê-la, porque isso que a Hannah Arendt escreveu foi na década de 70, o Vassili escreveu, fez esse pensamento na década de 50. E ele está mostrando o que é a perenidade. A perenidade é isso. Ela sai do seu lugar e do seu tempo e tem a capacidade de expressar em outro lugar, em outro tempo, com a mesma profundidade, ou mais. Era isso que eu queria falar sobre o que é a arte, o que é a cultura. É aquilo que a gente consegue imprimir, deixar, comunicar e dar ao outro. Bom, falar de educação pode ser menos poético do que falar de cultura, especialmente falar de arte. Mas nós temos que falar de educação também, porque sem educação o acesso à arte e à cultura fica bastante limitado. Então, eu começaria por justamente tentar separar o que é educação e o que é escola, o que é escolarização. Falar de educação hoje remete à escola, então eu vou começar por ela, né? A escola é essa grande instituição que embasa, ou que dá suporte à República. Não tem como ter um regime republicano sem escolarização universal. Então, nesse sentido, e aí eu tenho que me reportar ao Brasil, né, o Brasil é uma nação que deve aos seus cidadãos a formação cidadã, que viria através da escola. Por que ela viria através da escola? Para criar a ideia de nação. Nação feita por cidadãos que têm direitos e deveres. Então, a escolarização é uma questão política por excelência. E o que aconteceu com o Brasil no momento da República, do estabelecimento da República? A nação abriu mão da escolarização do seu povo. Ela entregou para os estados, dentro da federação. Então, a União não fez a educação nacional. E não faz até hoje, tá? Porque continua na mão dos estados. E os estados, que são diversos entre si, têm a menor possibilidade, é menor a possibilidade do Estado de criar um padrão de escolarização para todos. Então, você tem os estados mais ricos com uma escolarização X, os estados mais pobres com uma escolarização Y. Mas tanto lá como cá, nós não tivemos um
projeto de educação nacional até os anos 80, 70, 80. Houve tentativas na década de 30, depois na década de 50, e cada tentativa dessa vai deixando coisas funcionando, sistemas, etc. Mas aquele sistema, ficamos devendo. Então, o Brasil deve isso aos seus cidadãos. E eu quero destacar alguns temas que teriam que estar dentro dessa escolarização. Essa escolarização é para mostrar para o recém-chegado, que é o que acabou de nascer ou que acabou de imigrar, onde é que ele entrou, onde é que ele chegou, como é que funciona essa sociedade. É isso que a escola tem que fazer, inicialmente, né? É mostrar como é que se organiza essa nação, esse lugar do qual esse recém-chegado vai fazer parte. Isso é a Hannah Arendt, a crise da educação. Mas, então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que dar a conhecer pela escola este país é explicar, é mostrar a sua cultura que está registrada aonde? Na literatura nacional, né? Que o aluno, que o jovem só vai encontrar com essa literatura no vestibular, quando se prepara para o vestibular, aqueles 10, 12 volumes que estão lá, que podem cair no exame, porque a escola, ela mesma, trabalha muito pouco a literatura. Então, assim, a literatura, todo tipo de arte, a música, a pintura, o teatro, o cinema nacional, a escola tem uma dificuldade enorme de trabalhar com essas expressões. Então, só depois dos anos 80, inclusive, que nós temos entrando na escola, inclusive história da África, porque nós só tínhamos história da Europa, história da América Latina. São tentativas que são muito recentes para tentar dar a conhecer este homem, esta mulher brasileira, né, que é diversa, que é indígena, que é ex-escravizada, que é imigrante, que traz costumes, artes distintas, cada um desses elementos que compõem essa nação. Então, assim, isso seria para pensar a escola, mas a educação não é a escola. A educação, ela é para além da escola. Claro que ela contempla a escola, mas ela é muito mais ampla do que a escola. Então, eu olhando para essa escola e falando das limitações que eu acho que ela tem e dessa dívida histórica, eu olho para a educação que a sociedade consegue dar aos seus indivíduos. Qual é a educação que a nossa sociedade consegue dar? Não é a leitura. Cada vez não é que as pessoas e os jovens e as crianças não leiam. Elas não leem obras, vamos dizer assim, que expressam a história da humanidade, que tem uma perenidade, são essas que elas não leem, mas elas leem muito, elas leem no computador o dia inteiro, elas leem no celular o dia inteiro, de qualquer classe social. Tá? E não é que elas não veem, por exemplo, elas não veem as obras de arte da pintura, não ouvem música, mas elas ouvem música o tempo todo e elas veem imagens que tem uma beleza, mas é só de um segmento. E isso tem a ver com a entrada da televisão também.
Então, é o canal, vamos dizer, que durante mais de 50 anos foi o grande canal de informação e de cultura que o Brasil teve, né? Então, a cultura que nós temos é a cultura da televisão, que cada vez se massificou mais, se empobreceu mais, e limitou. Nem tudo que circula na TV é ruim, mas é de uma única fonte. Esse me parece o grande complicador da nossa TV. Hoje eu vejo que os próprios streaming, quando você vai procurar filmes, você tem uma dificuldade muito grande de encontrar cinema de determinadas regiões do planeta, né? E você tem basicamente do grande senhor nosso vizinho aí. Então, vendo essa escola que teve a dificuldade de criar um cidadão amoroso com o Brasil. Esse cidadão amoroso com o Brasil, a gente não vê, porque os momentos em que o Brasil esteve mais unido foi em momentos como das Copas do Mundo, momentos de um grande feito de carnaval, mas, na verdade, assim, aquele cidadão amoroso com seu território e com sua história, nós não conseguimos criar, né? E eu acho que aí reside um grande problema, só para a gente fechar, que, voltando para a escola, né, é que nós tivemos uma escola voltada para o sucesso, a ascensão social e profissional. Nossa escola sempre pregou aquele que vai dar certo. Se você não estudar, você não vai dar certo. Se você não estudar, você não vai ter sucesso. Se você não estudar, então nós não formamos o nosso cidadão responsável por responder por esse território e por essa república. Então, hoje nós enfrentamos uma pequena, grande tragédia, porque não conseguimos entender que isto que nós chamamos de Brasil é nosso e só nós podemos defender, mas ninguém, né? Somos nós para defender a floresta amazônica, somos nós para defender os povos originários, somos nós para defender a igualdade independente da cor e do modelo, somos nós.